Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo 6, versículo 35. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. E para hoje nós temos o tema Vai até o fim. E para isso quero fazer uso do texto de Mateus, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24, verso de número 13. Verso 11, 12 e 13. Verso 11 diz assim: E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus começa discorrendo no capítulo de número 24 acerca do templo que os discípulos olhavam e diziam: tão linda, tão bela era a estrutura, e Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. E começou os discípulos a perguntarem quando seriam essas coisas e quando e como ou quais seriam os sinais do fim do mundo. E Jesus diz para ele: vocês devem se acautelar, porque para que ninguém engane vocês, ou seja, tomem cuidado, fiquem espertos, fiquem ligados, para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome, Jesus dizendo que é o Cristo, enganariam a muitos, ouviriam de guerras, rumores de guerras. E ele disse: não se assuste, que ainda não vai ser o fim com as guerras, rumor de guerras, que é o que a gente mais vê. Nação contra nação, reino contra reino, peste, terremotos. Ele diz: tudo isso é só o princípio das dores. E aí ele disse mais: vocês vão ser entregados para ser atormentados. E alguns de vocês serão mortos pelo meu nome, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Só porque você é crente, vão te odiar. Jesus falando sobre o fim dos tempos, ou o fim do mundo, né? O fim das coisas que vão acabar aqui. Aí ele diz: nesse tempo, muitos serão escandalizados. E aqui que pega: e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Não é isso que mais acontece hoje? Aí verso 11: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Quantas pessoas pregando um evangelho paralelo ao evangelho real e verdadeiro de Cristo, quantas pessoas pregando o evangelho de si mesmo, ou um evangelho que não tem nada de Cristo. E Paulo diz: qualquer outro evangelho que seja pregado no seu de Cristo Jesus seja anátema, ou seja amaldiçoado. E infelizmente muitos falsos profetas estão enganando muita gente por aí. E aí ele chegou onde eu queria chegar nesse pão diário de hoje, para o meu e para o seu coração. Versículo 12, onde ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a raiz do mal é multiplicar o pecado ou a iniquidade. Iniquidade é o pecado quando a pessoa é consciente do que está fazendo e já não quer mais se arrepender, já não quer mais voltar, se torna uma iniquidade. Várias vezes praticado, ou várias vezes cometido sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento. Se por multiplicar a iniquidade, lembrando que o diabo é o pai da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha onde chega o problema do pecado ou o problema da iniquidade. Chega na raiz. E a raiz de tudo, para um cristão, para um homem, um pai de família, uma mulher, um moço, uma moça, um senhor, uma senhora se afastar de Deus, é o amor se esfriar. Quando perde o amor por Deus, quando perde o amor por Cristo, quando perde o amor pelo Espírito Santo, quando perde o amor pela palavra de Deus, quando perde o amor pelo cônjuge, quando perde o amor pelos filhos, quando perde o amor pelas pessoas, quando perde o amor por si próprio. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor desses muitos, ele se esfriaria. E é o que infelizmente tem acontecido com a humanidade. Pessoas que tiram vida de outra vida por conta de mulher, pessoas que tiram vida de outra vida por conta de dinheiro, pessoas que tiram vida de outra vida
por conta de política, por conta de poder aquisitivo, ou talvez por razão imprópria ou por nada. O amor de muitos esfriou. Mas aqui está o tema do pão diário para a sua vida hoje. Olha o que Jesus disse no verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o pão diário hoje para a minha vida e para a sua vida é: vai até o fim. Pregador, muitos pararam, vai até o fim. Pregador, muitos se desviaram, vai até o fim. Pregador, muitos traíram, muitos mentiram, muitos abandonaram, muitos aborreceram, muitos estão fazendo mal, muitos estão caluniando, invejando, fazendo tanta coisa que não presta. Você vai até o fim. Mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. O melhor da corrida não é quem sai na frente. O melhor da corrida não é quem é mais veloz. O melhor da corrida é quem vai até o fim. E nós estamos numa corrida para o céu, numa corrida para Deus, numa corrida para Cristo e numa corrida para o Espírito Santo, e com eles a eternidade nos aguarda. E a mensagem do pão diário para a sua vida hoje é: vai até o fim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas o meu, o seu, o dos verdadeiros e piedosos cristãos dessa terra não vai se apagar. A chama não vai se apagar. Nós vamos continuar amando a Deus, amando Jesus, amando o Espírito Santo, amando família, amando nosso cônjuge, amando amigos, amando pastores, pessoas que são usadas por Deus, e vamos amar também as almas que precisam ser salvas. Vai até o fim, pão diário de hoje. Deus abençoe.